Oi, gente. Saudade de vocês, saudade da escola, porque a escola é lugar de vida, de gente, de troca, e a gente vai precisar manter isso por aqui nos próximos meses. Então eu optei por gravar essa mensagem para vocês, mensagem de boas-vindas, esse espaço aqui que é novo para vocês e novo para a gente também. E a gente vai descobrindo ele juntos. E também porque eu recebi uma mensagem de um aluno perguntando se eu poderia ajudá-lo a entender a diferença entre epidemia e pandemia e também a diferença entre quarentena e isolamento. Achei que valia responder por aqui nesse nosso primeiro contato, porque a dúvida dele pode ser a sua também. Então, epidemia, ela irá acontecer quando existir ocorrência de surtos em diferentes regiões. Ela pode ser a nível municipal, uma epidemia a nível municipal, que ocorre em diferentes bairros dentro desse município. Ela pode ser a nível estadual, acontece em diferentes cidades dentro desse estado. E pode ser a nível nacional, acontecendo casos da doença em diferentes estados dentro desse país. A pandemia, em uma escala de gravidade, infelizmente é o pior dos cenários, o que a gente se encontra hoje. Ela acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, ela se espalha em diferentes regiões do planeta. É uma epidemia que ocorre ao redor do mundo aproximadamente ao mesmo tempo. Então, em 11 de março agora, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, começou a registrar casos do Covid-19 nos 6 continentes do mundo. E o novo coronavírus passou de epidemia para pandemia. A outra questão era qual a diferença entre isolamento e quarentena. Então, isolamento, quarentena e distanciamento social são medidas de saúde pública importantes para a contenção da doença. Elas buscam diminuir a quantidade de pessoas circulando e reduzir a transmissão da doença. A quarentena é um afastamento de pessoas que podem ter tido contato com a doença, que é altamente contagiosa. O tempo de quarentena é determinado de acordo com a incubação da doença. Por exemplo, a tuberculose, o tempo de incubação é de 4 a 12 semanas. Então, caso haja um surto de tuberculose, o período de quarentena fica definido em 12 semanas. No caso do Covid-19, que é o novo coronavírus, a quarentena está sendo adotada a princípio até 40 dias e ela poderá ser estendida de acordo com uma avaliação, porque é um vírus novo, não se tem muita informação, então pode ser que a gente fique em estado de quarentena até uns 3 meses. A gente ainda não sabe. Mas, a partir da epidemia em outros países, a gente conclui que deve durar mais que 40 dias. O isolamento, ele separa as pessoas doentes ou já infectadas daquelas que estão saudáveis. Vou dar um exemplo. Eu estive gripada aqui na minha casa. Nós aqui estamos em quarentena. Eu, meu marido e minha filha. Só que no período que eu estava gripada, eu me isolei aqui dentro da minha casa. Eu dormi num quarto separado, tudo meu separado, e ainda está, talheres, toalha de banho. E no caso do coronavírus, o isolamento recomendado é por 14 dias, podendo ser estendido também de acordo com o resultado de exames. As pessoas que de fato fizeram exames, que foi constatado estar se tratando de um caso de Covid-19,
elas são reavaliadas e aí sim elas vão saindo do isolamento com o tempo. O distanciamento social já é uma medida no qual as pessoas evitam interagir de um modo tão próximo assim, né, para evitar essa difusão da doença, que, volta a repetir, é altamente contagiosa. Segundo especialistas, e eu tenho lido, a distância recomendada hoje é de 1,5 m. Diz que 1,5 m já é uma distância segura o suficiente, sendo possível reduzir a velocidade da propagação do novo coronavírus. Então, por isso que a gente, se tiver uma fila para tomar a vacina agora no posto, as pessoas devem estar numa distância de 1,5 m para cada uma. E essas medidas podem salvar muitas vidas, gente. Por isso que é importante que escolas, igrejas, museus, casas de show estejam todas fechadas, porque nestes lugares circulam muitas pessoas e dificultam esse distanciamento social. Dentro do ônibus, por exemplo, se todo mundo estiver indo à aula, todo mundo estiver saindo para trabalhar, é impossível manter uma distância de 1,5 m dentro do ônibus. Então, este é um apelo das autoridades de saúde aos brasileiros desde o dia 20 de março. Então, nós começamos esse ano já conversando sobre o coronavírus. Tenho certeza que vocês têm muita informação já, mas nunca nesses tempos, nunca é muito lembrar que os sintomas são febre, espirros, tosse, coriza, falta de ar, que o coronavírus pode causar infecções respiratórias desde um simples resfriado até uma pneumonia severa. Isso vai depender muito da imunidade da pessoa. Ele é de fácil transmissão, qualquer pessoa que se aproxime a menos de 1,5 m pode ser infectada, corre esse risco. E a gente precisa ter cuidados básicos como lavar as mãos. Se você for à rua por algum motivo que seja inevitável, deixe o sapato do lado de fora, lava suas roupas, evite aglomerações, ficar perto de outras pessoas, mantenha os ambientes sempre muito bem ventilados, janelas e portas abertas, pelo menos durante o dia. Não compartilhe objetos pessoais. #fique em casa, vai dar tudo certo. Beijo.